Olá a todos, bem-vindos mais a uma curta de nutrição dinamizada pelo Núcleo Nutrição do Acesso Paulo de Varzim Vila de Conde. O meu nome é Cátia Borges, sou nutricionista desta ACES, membro da Comissão de Feridas, e hoje vou falar sobre a importância da nutrição na pessoa com ferida, qual é a influência dos macro e micronutrientes neste processo de cicatrização. A cura é uma questão de tempo, mas também uma questão de oportunidade. É preciso ter em conta que precisamos, numa situação de feridas, intervir essencialmente de uma maneira preventiva e, quando ela se desenvolve, não esperar 2, 3, 4 meses até referenciar o utente, mas referenciar quando se detecta logo uma situação de risco. Então, o que é que nós vemos? Um stress agudo, uma cirurgia, ou trauma, uma doença aguda, por exemplo, uma infecção, por exemplo, Covid, uma pneumonia, ou a presença de uma doença crónica, desde o cancro à diabetes, vai provocar uma deterioração do estado nutricional, um baixo índice de massa corporal, perda de peso, uma diminuição da ingestão alimentar. É preciso ter em conta que muitas vezes não verificamos um baixo índice de massa corporal nem perda de peso, mas podemos ver uma diminuição acentuada da ingestão alimentar, um aumento da astenia, uma diminuição da mobilidade, e isso é sinal de um mau estado nutricional. Isto vai ser um fator de risco para o desenvolvimento da úlcera de pressão. O próprio processo de doença gera inflamação. Esta inflamação leva a um aumento dos gastos, pelo aumento do catabolismo dos gastos energéticos e uma desnutrição proteico-calórica. A úlcera de pressão aumenta a perda de nutrientes, principalmente proteínas, mas também micronutrientes que intervêm no processo de cicatrização e, por sua vez, vai também aumentar este ciclo de desnutrição proteico-calórica e agravar a parte da úlcera por pressão, ou seja, acaba por ser um ciclo vicioso, enquanto não se sabe qual é o princípio, o meio e o fim. Preciso ter a linha de conta que não devemos olhar apenas para a ferida. Porquê? Porque o processo de cicatrização vai mobilizar as proteínas e os nutrientes dos outros tecidos, ou seja, não é apenas uma mobilização local, mas vai buscar a todos os órgãos de tecidos para contribuir para o pool de aminoácidos extracelular. Vai mobilizar os aminoácidos a nível intestinal, há um catabolismo a nível muscular, há um aumento da síntese de proteínas de novo no fígado, um aumento da síntese de proteínas de fase aguda positivas e diminuição das proteínas de fase aguda negativas. Há uma alteração da atividade dos linfócitos, há uma redistribuição da albumina e isto tudo é necessário para a síntese do colagênio e reparação dos tecidos. Peço desculpa. Também temos em linha de conta que nenhum nutriente trabalha sozinho, ou seja, aqui vemos uma cadeia metabólica e só para terem noção, por exemplo, temos aqui o ferro que é necessário para a formação da hemoglobina, mas também, sem zinco e sem cobre, também não há a sua formação. Nós necessitamos de vitamina C para regenerar os ciclo de antioxidantes da vitamina E e da glutationa. Precisamos do óxido nítrico para entrar como vasodilatador. Mas também para esta atividade de óxido nítrico, necessitamos em que haja uma ativação do oxigênio que é feita pelo transporte de ferro e cobre. Nós temos uma série de proteínas cuja atividade é dependente do cobre, desde a hemoglobina, a hepatohemoglobina, a soroglucosmina e dependente do zinco. A reparação do DNA é feita necessita que intervenha o magnésio, o zinco, o ácido fólico, a vitamina B12, a riboflavina, a niacina, ou seja, nenhum dos nutrientes vão funcionar sozinhos. Por exemplo, nada que vai levar à formação do ATP e é como cofator do ATP, este é a niacina. Falta a niacina, este ciclo dá-se muito mais lentamente porque não existem as coenzimas. Como eu disse, aqui a niacina interfere na formação do nada, que é necessário para a regeneração do glutationa, mas também é necessário para o ciclo de Krebs. A vitamina C também é necessária para a reciclagem da vitamina E, que atua como antioxidante. E os ácidos gordos, ômega 3, interferem também neste ciclo de generação de radicais livres. Por exemplo, a nível dos queratinócitos da pele e da própria função da pele, nós temos a intervenção
de vários nutrientes. Por exemplo, o calcitriol é necessário para a formação dos queratinócitos da epiderme, é necessário para a formação dos subócitos também. A vitamina A funciona como uma hormona que estimula os receptores retinóides para a formação, que alteram a função dos queratinócitos, células endoteliais, fibroblastos, melanócitos e sebócitos também. A vitamina D também é necessária para a sua função e para a sua replicação. Se a falta deles, a função vai ser comprometida. Por exemplo, aqui na hemostase, no processo de inflamação, da proliferação dos macrófagos e na deposição da matriz de fibroblastos na fibra, nós citamos desde a arginina, desde a vitamina A, vitamina C, ácidos graxos de ômega 3, selênio, vitamina E, zinco e uma série de outros fitonutrientes que não são conhecidos. Então, qual é a função dos macronutrientes nisto tudo, neste processo de resolução da inflamação e cicatrização? Temos os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono são essencialmente utilizados com uma função energética, mas também fazem uma função estrutural, fazem parte das glicoproteínas, têm uma função hormonal, imunológica e enzimática. Um aporte inadequado da glicose pode levar a uma depleção de aminoácidos e proteínas, pois estes vão ser utilizados para a produção energética. Isto é muito importante e é importante não entrar com dietas restritivas, principalmente com dietas de restrição de hidratos de carbono, para controle, por exemplo, das glicemias de uma pessoa diabética com úlceras. Às vezes tem vantajoso liberar a dieta para melhorar o processo de cicatrização e depois procede-se a devido ajuste depois da ferida cicatrizada. Eles também vão regular a adesão, migração e proliferação celular. Não está clarificado se a sua deficiência atrasa-se a cicatrização, mas encontra-se comprovado que a sua ingestão promove a cicatrização. Devem ser cerca de 45% a 50% do valor energético total. Então, para que é que servem os hidratos de carbono? São assim tão importantes? São importantes para a formação da ATP, que é a nossa molécula de energia do nosso organismo. Sem ATP nada funciona. Ele é formado através do ciclo de Krebs. E está aqui, por exemplo, no ciclo de Krebs, lá aqui é entrar o NAD, como eu já tinha falado, e para a formação do ATP também precisamos deste P do fósforo. Não esperem com um aporte proteico deficiente, haja um aporte adequado de fósforo. O fósforo está essencialmente ligado aos alimentos ricos em proteína de origem animal e vegetal. Uma ingestão deficiente desses alimentos vai levar a uma ingestão deficiente de fósforo. Se há uma ingestão deficiente de fósforo, a formação do ATP não vai ser otimizada. A gordura. O que é que faz a gordura? É uma reserva energética, é a reserva mais abundante do nosso organismo. Entra na síntese da membrana e matriz celular, é componente dos mediadores inflamatórios e dos agentes de coagulação, é integrante de moléculas sinalizadoras e depois nós temos vários tipos de ácidos gordos. Temos os ácidos gordos ômega 3, que essencialmente têm ação anti-inflamatória, e temos os ácidos gordos ômega 6, que são pró-inflamatórios. Atenção! Ser anti-inflamatório não quer dizer que seja sempre bom. Ser pró-inflamatório não quer dizer que seja sempre mau. Nós precisamos que haja um processo inflamatório de sinalização para se dar a cicatrização. Se não há inflamação, não se dá a resolução da ferida, não há cicatrização, ponto final. Mas precisamos que essa inflamação seja modulada e não seja exacerbada. E aí pode entrar a ação benéfica dos ômega 3 em algumas situações. A gordura deve fornecer cerca de 15 a 40% das necessidades energéticas não proteicas e a suplementação em ômega 3 tem resultados contraditórios. Em alguns estudos acelera a cicatrização e em outros estudos desacelera o processo de cicatrização, é mais lento. Ou seja, nós temos que saber a dose que é necessária para ter uma modulação adequada da resposta inflamatória. Nós não queremos que a resposta inflamatória seja crónica, mas também não queremos que ela não exista. E estes estudos em que os ômega 3 têm resultados negativos, pode ser casos em que se fez uma suplementação acima das necessidades. Para determinar as necessidades, temos que determinar a adequação do ômega 3 através dos doseamentos nas hemácias, que não é fácil e é caro. E não é uma coisa disseminada, ou seja, nós estamos a fazer nutrição às vezes às cegas, que é mau, porque nós temos os marcadores, eles existem,
mas não são comparticipados nem pedidos de maneira regular, e se calhar isso tem que ser alterado e tem que ser modificado para termos uma nutrição a atuar com precisão e não por adivinhação. A seguir temos as proteínas. As proteínas servem para a síntese das enzimas envolvidas no processo de cicatrização, para a síntese do colagênio, para a formação de tecido conjuntivo, para a proliferação celular. Ter em conta que há perda proteica no exudado, quanto maior o exudado, maior a perda proteica, e estima-se que uma pessoa, para ter uma cicatrização ótima, precisa de 1,25 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Em alguns casos podem ter 2, em alguns casos eu tenho até mais, em pessoas com doenças neurológicas, como demências, em que há um gasto exacerbado energético por processos a nível central e que não sabe muito bem o que está a passar por ali. Eu tenho utentes a fazer 2.830 calorias e uma carga proteica que é bem os 3 gramas por quilo de peso, e mesmo assim, muitas vezes, tenho que suplementar com produtos orais. Ter noção que não adianta suplementar com iogurtes hiperproteicos ou com suplementos hiperproteicos se não está compensada a outra parte nutricional. Ou seja, tem que ser uma visão integrada da intervenção nutricional. Não é só dar proteína, não é só dar suplementos orais, não é só dar uma arginina ou um multivitamínico. Os nutrientes não trabalham em separado. Eles precisam uns dos outros, porque senão estamos a dar e vai para o lixo, não vai ser utilizado. Se faltam micronutrientes que são catalisadores de reações químicas, porque o que se passa lá dentro são reações químicas, não adianta darmos proteína com força e iogurtes hiperproteicos e mais dar um suplemento modular, que isso não vai ser utilizado. E está-se a desperdiçar dinheiro, está-se a desperdiçar tempo numa intervenção ineficaz. A arginina é um aminoácido semi-essencial em que situações crónicas de agressão, por exemplo, uma ferida ou uma insuficiência cardíaca terminal, pode se tornar um aminoácido semi-essencial. Ou seja, que é essencial em situações de agressão ao organismo. Ela interfere na síntese e deposição de colagênio, é necessária para o crescimento celular, regula a atividade do óxido nítrico, estimula a função dos linfócitos T e tem benefícios para a cicatrização com suplementação oral de 17 a 30 gramas por dia. Não existe dose máxima, ter atenção doentes com insuficiência renal. Esta suplementação tem que ser pelo menos dada com tempo, a horas e por um período de tempo que seja terapêutico. Não vale a pena iniciar suplementações por menos de 2 semanas. Não vale a pena dizer, oh, tenho para fazer 7 gramas de arginina, com 7 gramas de arginina não vai fazer nada a nível do processo de cicatrização. É preciso intervir com doses terapêuticas. A glutamina também é um aminoácido condicionalmente essencial, tão essencial em processos críticos e crónicos, é o aminoácido mais abundante da plasma, é um dador de nitrogênio para outros aminoácidos, serve para a síntese nuclear dos fibroblastos, é fonte energética para os fibroblastos e células imunitárias e melhora a função imunitária e balanço nitrogenado na cirurgia, trauma e sepsis. Há recomendações para queimados, em que recomenda-se uma suplementação de 0,3 a 0,4 gramas por peso por dia. Isto, suplementação que se faça por mais de uma semana, se for para 2 ou 3 dias, não vale a pena desperdiçar dinheiro e iniciar suplementações. Após a intervenção cirúrgica, 0,57 gramas por peso por dia para a cicatrização. Não existem recomendações da quantidade necessária nas feridas crónicas, nem para a dose máxima de segurança, e o excesso pode ser prejudicial no idoso, pois aumenta os valores da amônia e exotérmia. Devem ter em conta que o seu aporte não deve exceder a capacidade de motorização do organismo. Ou seja, neste caso, os idosos precisam saber a função renal. Eu peço a creatinina e ureia para cálculo da clearance de creatinina, não é só porque me lembro e quero gastar dinheiro em análises. As coisas são necessárias para haver uma intervenção nutricional adequada e de precisão. Não é o achismo, nem porque sim, ou porque me lembrei. A eracilceína está a ser muito falada. Porquê? Porque ela é um precursor da glutationa. E a glutationa, se lembram da bioquímica que deram no segundo ano, já foi há muito tempo, mas deram, ela faz parte do maior processo antioxidante do nosso organismo, ou seja, ela é o maior pool de antioxidantes que luta contra todas as reações, é tipo um super-herói dos antioxidantes. Não ocorre naturalmente nos alimentos, é derivada da cisteína pós-metabolização e doentes queimados estima-se que haja benefícios com 500 mg por dia de N-acetilcisteína. É um suplemento barato. Ela faz parte do flumoxil, que é N-acetilcisteína, ou seja, nós podemos utilizar
uma coisa que é para a redução de secreções, mas também tem uma função antioxidante a partir de determinada dose, ok? E podem perguntar, mas é seguro nos doentes renais e doentes cardíacos? Pelo que estive a ler, a N-acetilcisteína tem benefícios a nível da função renal e da função cardíaca, por isso é seguro dar este suplemento. Vitamina E. A vitamina A interfere na proliferação de macrófagos e monócitos, aumenta a deposição de colagênio pelos fibroblastos, promovendo a epitelialização, estimula a angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos, e estimula a proliferação da epiderme e a repitelização. As doses diárias recomendadas são 700 microgramas e 900 para homens e mulheres, respectivamente. No entanto, estas necessidades aumentam em questão de trauma ou corticoterapia. Recomenda-se que faça-se em doentes com trauma em gestão oral de 10.000 a 50.000 UIs por dia, durante mais ou menos uma semana, ou 10.000 intramuscular durante 10 dias. Indivíduos com corticoterapia crónica, doentes diabéticos, sempre a administração oral de 10.000 a 25.000 UI por dia. Isto não se faz de maneira sistematizada e deveria ser. Eu às vezes pergunto-me onde é que está a aplicação prática da investigação científica. A verdade é que as revisões mostram que nós estamos a 7 anos atrasados em termos de aplicar a evidência científica, e todos os estudos demonstram a vantagem da vitamina D. Nestas doses é segura, é uma coisa que não é cara. Eu às vezes pergunto-me porque é que não se faz da maneira regular, em algumas situações. A vitamina C entra na formação de colagênio capilares, é necessário para a formação de fibroblastos, antioxidante, é dador de eletrões para várias enzimas, serve para a regeneração da glutationa no ciclo antioxidante, interfere no metabolismo de vários elementos e também no metabolismo da absorção de ferro. É necessário para o metabolismo do cálcio, interfere na resposta imunitária. A síntese de ceramidas faz parte da síntese de ceramidas que vão formar a barreira lipídica da epiderme. O consumo de tabaco e álcool aumenta a excreção de vitamina C. Ao cuidado de suplementar com vitamina C estes utentes, posso dizer que não há antes de os jogar. Não vejo geralmente nem utentes que consomem bebidas alcoólicas a fazer vitamina C, nem utentes com consumo de tabaco regular. Vê-se de facto muitas vezes o cuidado de suplementar com vitaminas complexo B, porque o alcoolismo crónico provoca a sua deficiência, mas esquece desta parte da vitamina C. E posso-vos dizer que a ingestão de fruta e hortícolas portugueses é muito abaixo das necessidades e mais de metade da população não faz a dose de 400 gramas diários de hortícolas e frutos recomendados. E nos idosos já chega aos 60% a não atingir essas recomendações. Não esperem, outra coisa que eu queria salientar nesta apresentação, não esperem corrigir deficiências de meses ou anos apenas com a alimentação oral, porque isso demora tempo. É preciso suplementação para uma correção rápida. E depois de melhorar a alimentação se for necessário, e depois tira-se a suplementação, caso não seja necessário. Mas para uma correção rápida e atempada e precisa, é preciso suplementação. Fazer uma correção de deficiências nutricionais de meses ou anos, só para a alimentação, demora outros meses ou anos. Então o que é que se recomenda em relação à vitamina C? Indivíduos com deficiência de vitamina C ou feridas, suplementação com 100 a 200 miligramas por dia, desculpem. E feridas mais complexas, incluindo úlceras por pressão, grau 3 e 4, ou trauma severo, recomendam-se doses orais de 1.000 a 2.000 miligramas por dia até ao final do processo de cicatrização. O magnésio interfere com o cofator de várias enzimas, são necessários para a síntese proteica, de colagênio e reparação de tecidos. Interfere na regulação e homeostase da glicose, na sensibilidade à insulina. Está recomendada uma suplementação em doentes diabéticos com úlcera do pé, 250 mg por dia, durante 12 semanas. Não há recomendações para pessoas com úlceras por pressão ainda, mas que ele é necessário é. E principalmente neste processo é essencial. Sem o magnésio, o receptor GLUT4 não está otimizado. Ele é necessário para a expressão celular desse receptor. E esse receptor liga-se à insulina e que vai permitir a entrada de glicose nas células. Além de outros processos intracelulares, nomeadamente o processo energético,
em que interfere o magnésio. O magnésio é cofator de mais de 300 enzimas. Outra coisa em relação ao magnésio que eu gostava de salientar, muitas vezes o processo de deficiência do magnésio é um processo lento. Primeiro a diminuição do pool intracelular e só depois do extracelular. Muitas vezes temos queixas de queimbras musculares que são resolvidas com suplementação de magnésio, em que os níveis plasmáticos de magnésio estão normais. Se as queimbras são resolvidas com magnésio, é porque havia uma deficiência de aporte de magnésio. E ele está essencialmente também presente nas frutas e nos vegetais e nos frutos secos, que é aquilo que os portugueses não comem em quantidade necessária. Ou seja, se há um aporte deficiente, não esperem que os níveis intracelulares de magnésio estejam otimizados. Okay? Nós estamos sempre a falar alimentação saudável, alimentação equilibrada. A maior parte da população portuguesa não faz uma alimentação equilibrada. De todo. Às vezes nem nós, e com os conhecimentos que temos. Por isso, é preciso refletir naquilo que estamos a recomendar e estamos a esperar corrigir deficiências com alimentação equilibrada e adequada. É errado, isso não é rápido e neste caso precisamos de coisas rápidas e eficazes. O cobre é cofator de várias enzimas para atividade antioxidante, intervém na formação de energia da cadeia respiratória, é necessário para a atividade do citocromo C, é ativador do fator crescimento plaquetário, interfere na regulação da angiogênese, é utilizado para a formação das ligações cruzadas do colagênio e da elastina e é necessário para a formação do anel da hemoglobina. Nós podemos ter anemias por deficiências de cobre e mais é uma coisa que nunca é doseada em tempo algum nas análises. Às vezes questionam se muitas anemias não especificadas serão por deficiências deste nutriente, que de facto está deficitário em muitos doentes. Eu faço um registro alimentar, faço um levantamento da alimentação, transformando isso em nutrientes, a maior parte das pessoas não atinge as recomendações de ingestão de cobre, também pela deficiência de ingestão de hortícolas e fruta. Então, onde é que ele interfere na fase de proliferação e remodelação? Ele serve para o aumento da expressão proteica do colagênio, de elastinas, metaloproteinases. Proteinases são enzimas que utilizam metais, e neste caso o cobre. São necessários para a proliferação e remodelação celular. O fator de crescimento endotelial dos fibroblastos, neurônios e neurotrofinas precisa de cobre. Na fase de cicatrização, ele afeta a expressão das integrinas, isto são proteínas responsáveis pela adesão celular do queratinócito. Okay? Em caso de queimaduras severas, está recomendada a sua reposição com 1 a 2 mg, não temos recomendações para as feridas crónicas, tipo úlceras por pressão. E nem na parte da cirurgia, que também andei à procura. Ou seja, se ele é necessário para a cicatrização em queimaduras, provavelmente também é necessário para a cicatrização de outros tipos de feridas. O zinco. Acho que é o micronutriente que é mais falado na cicatrização. Não se esqueçam que este não funciona sozinho sem os outros. É o elemento mais abundante a nível intracelular, interfere na atividade catalítica de mais de 300 enzimas, necessário para a atividade de mais de 3.000 proteínas, é um cofator de metaloenzimas, influencia a cascata de coagulação e serve para a regulação da atividade de macrófagos e leucócitos. Contribui para a estabilização da membrana celular e para o metabolismo de hidratos de carbono e mobilização de vitaminas, especialmente A e C. Ele é necessário para a libertação das reservas de vitamina A no fígado. Lá está, as coisas não funcionarem sozinhas. E é necessário para a síntese hepática de proteínas. Uma ferida severa despoleta um estado hipermetabólico que vai levar ao aumento das perdas urinárias de zinco e aumenta o risco de deficiência de zinco. 45,5% dos indivíduos com subpressão apresentam uma ingestão inadequada de zinco. Mas não são só estes. Nós, na população em geral portuguesa, também temos uma ingestão inadequada de zinco elevada quando a dieta não é suplementada, versus 22% quando faz a suplementação orais. A suplementação recomendada na deficiência a suplementação recomendada na presença da deficiência, e esta deficiência é comum em pessoas com risco de desnutrição ou desnutrição proteico-calórica e indivíduos com doenças hepáticas, hemodiálise, caso de diarreia ou má absorção e estados hipermetabólicos. Ou seja, deve ser feita a suplementação sempre nestes casos. Feridas são estados hipermetabólicos, está bem? A diabetes, uma descontrolada, é um estado hipermetabólico.
Uma doença cardíaca congestiva é um estado hipermetabólico, uma insuficiência renal crónica é um estado hipermetabólico, é um estado inflamatório crónico que leva a um aumento do catabolismo proteico. O que é que se recomenda? Feridas com dificuldade de cicatrização, 15 mg por dia. Feridas maiores, suplementação pode ir de 25 a 50 mg por dia durante 14 dias. Deficiência severa, administração intravenosa de 50 a 100 mg por dia. Em doentes com oleostomia, devem ser suplementados com 17 mg de zinco elementar por quilograma de drenagem. É de ter em consideração que os suplementos de zinco são insolúveis e mal absorvidos. Selênio. Metade do selênio do organismo encontra-se na massa muscular. A sua deficiência pode provocar miosite, conjuntamente com miocardite. São necessários para o funcionamento da glutationa, sendo esta o principal antioxidante a nível intracelular. É necessário para os receptores da hormona tireoideia. Em queimaduras severas é recomendada uma dose de 100 a 150 mg por dia. Isto é extremamente importante. A hormona tireoideia é essencial para a função energética e é necessário uma otimização da sua função para que haja uma cicatrização adequada pelo fornecimento energético adequado. A água é necessária para a perfusão e oxigenação dos vários tecidos, previne rupturas na pele, vai promover a proliferação celular e a migração dos consoantes variantes, desconhece as necessidades específicas em gestão em doentes com feridas. A EPOAP recomenda a fórmula de 1 ml por quilo de líquidos por quilocaloria, num aumento de perdas, diarreias, suores abundantes, tratamento de pressão negativa, febre, gestão proteica elevada, isto deve ser aumentado. O que é que se deve fazer a suplementação nas úlceras de reprodução? Devemos fornecer alimentos enriquecidos em calorias e proteína e ou suplementos alimentares em adultos de risco. Não é só com úlceras, utentes com risco. E eu saliento isto porque os encaminhamentos para a nutrição de utentes em risco é diminuto, comparado com os que são encaminhados com úlceras de reprodução, já que existem há meses, e que se encontrem desnutridos ou em risco de desnutrição, se a ingestão nutricional for habitual ou insuficiente. Fornecer os suplementos alimentares ricos em calorias e proteínas para além da dieta habitual a adultos com subpressão que estejam desnutridos ou em risco de desnutrição, se a ingestão nutricional for habitual ou insuficiente. A ingestão habitual ou insuficiente, okay, não é só de proteína e energia, é também de micronutrientes. Nós podemos ter uma pessoa obesa e com uma ingestão deficitária de vitamina C, de zinco, de magnésio e de cobre. E isto leva à desnutrição de micronutrientes. Tem um excesso calórico e proteico, mas tem uma deficiência de micronutrientes. Deve-se fornecer suplementos orais ou entéricos ricos em calorias, proteínas, arginina, zinco e outros nutrientes a indivíduos em risco ou já desnutridos e com uso da proporção categoria 2 ou mais severo. Extremamente importante. Período terapêutico. É necessário suplementar pelo menos 4 semanas. Não vamos fazer nada com uma semana de suplementação. Não vamos fazer nada com 2 semanas de suplementação, a não ser desperdiçar dinheiro. A dose de suplementação deve ser 2 garrafas por dia, com a necessidade energética de 1,5 a 2,4. Os suplementos devem ser fornecidos fora da refeição e não devem substituir as refeições. E devem ser sempre oferecidos quando as necessidades nutricionais não são atingidas pela ingestão alimentar habitual. Quais são os benefícios? Ou seja, indivíduos bem nutridos, com suas por pressão. Vejam aqui, bem nutridos. E mesmo estes têm benefícios. Com úlceras de pressão grau 3 a 4, sem outras complicações, durante 8 semanas, 3 suplementos, 200 ml. E resultados? Diminuição do tempo de cicatrização e da severidade e do estudado por semana, melhoria da qualidade da vida e diminuição dos custos com o tratamento. Isto é extremamente importante, nós estamos sempre a falar disto. Mas depois não gastamos nisto para ganhar muito mais dinheiro aqui com a diminuição dos custos. Porque os custos disto são diminutos comparados com os custos do tratamento. Isto
são recomendações grau A. Prevenção da úlcera. Suplementos orais, particularmente hiperproteicos, podem reduzir o risco de desenvolver úlceras. Prevenção, acima de tudo. Prevenção. A ingestão nutricional adequada é um direito humano. E é um direito humano o acesso a essa informação. As pessoas não têm acesso à informação se não são referenciadas. As pessoas não têm acesso a uma intervenção nutricional adequada se não recebem essa informação e se não o sabem fazer. Qualquer dúvida podem entrar em contato e vemos mais num Ultra Curtas de Nutrição. Espero que tenham gostado e vemos numa próxima.